Olá, pessoal! Vamos dar início então à nossa resolução de exercícios sobre as regras de 3 simples e composta. Exercício 6. A doutora Judite sempre atende no seu consultório o mesmo número de pacientes a cada turno de 4 horas de trabalho. Ela percebeu que, gastando em média 25 minutos para atender cada paciente, sempre trabalhava 1 hora além do seu expediente. Para que ela atenda o mesmo número de pacientes e cumpra exatamente o horário previsto para cada turno, o atendimento por paciente deve durar, em média, quantos minutos? Então, vamos compreender. O turno dela tem 4 horas, porém, ela estava trabalhando 1 hora a mais. Ela estava trabalhando 5 horas. E nessas 5 horas, ela atendia um paciente a cada 25 minutos, em média. E aí, a gente quer saber, para ela atender o mesmo número de pacientes, né, dentro das 4 horas, qual deverá ser a média de cada atendimento. Então, olha só, trabalhando 5 horas por dia, ela demora 25 minutos em cada atendimento. Essa é a situação conhecida, né? Ou o contrário, então, vamos falar de uma maneira mais simples. Se cada atendimento durar 25 minutos, ela demorará 5 horas para cumprir todos os atendimentos. Ela quer fazer os atendimentos dentro do seu turno, que é de 4 horas. Então, quantos minutos deverá durar o atendimento a cada cliente? Então, percebam o seguinte: como o turno dela está diminuindo, consequentemente, o tempo de atendimento de cada paciente também deverá diminuir. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. E, neste caso, basta a gente multiplicar cruzado. Então, 5 vezes x é 5x, 4 vezes 25 é 100. Pego o 5 que está multiplicando o x e passo dividindo. Portanto, x é igual a 100 dividido por 5, logo, x é igual a 20 minutos. Alternativa E. Questão 7. O Centro de Zoonoses de uma grande cidade detectou em 2012 uma grande incidência de 2 doenças entre os cães, a parvovirose e a sinomose. Foram registrados 146 casos de parvovirose, o que corresponde a 36,5 casos a cada grupo de 500 cães. Em relação à sinomose, foram 52 casos para cada grupo de 1.000 cães. Analise as proposições e classifique-as em verdadeiro ou falso. Primeira afirmação: o total de casos de sinomose foi de 104. Bom, a informação que nós temos é que a parvovirose foram 146 casos, o que corresponde a uma taxa de 36,5 a cada 500 cães. Então, peraí, vamos fazer aqui uma regrinha de 3. 36,5 casos a cada 500 cães. Entretanto, ele disse que a parvovirose ela totalizou 146 casos. Então, isso num total de quantos cães? Então, multiplicamos cruzado aqui, 36,5x, que é igual a 146 vezes 500, que totaliza 73.000. E aí passamos dividindo. Pego esse 73.000 e divido por 36,5. Então, 73.000 dividido por 36,5. Então, o meu x vale 2.000. Ou seja, para que houvesse esse número de 146 casos, então deveriam haver 2.000 cães nessa população toda. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Na sequência, 7,3% dos cães estavam com parvovirose.
Então, olha só, num total de 2.000 cães, 146 tinham parvo. Então, eu posso fazer tanto uma regra de 3, quanto eu posso fazer a divisão. 146 por 2.000. Dividindo 146 por 2.000, eu vou obter um resultado decimal, 0,073, que ao multiplicar por 100, eu transformo isso aqui numa taxa percentual, que é de 7,3%. Outra opção seria eu colocar que os 2.000 cães estão para 100%, assim como 146 cães estão para X. Chegaria ao mesmo resultado de 7,3%. A terceira afirmação, o centro de zoonoses abrigou no total 1.500 cães. Falsa, porque nós já vimos que são 2.000 cães. E a quarta afirmação, o centro de zoonoses esteve com 250 cães doentes. Mudou aqui a questão. Nós sabemos que 146 tiveram a parvovirose e 52 a cada 1.000 tiveram sinomose. Então, 52 a cada 1.000, mas são 2.000 cães. Então, 52 vezes 2, que vai me totalizar, então, 104 cães com sinomose. E aí a gente soma. 146 cães que tiveram a parvo, mais 104 cães que tiveram a sinomose. Então, isso aqui vai totalizar para nós 250 cães que tiveram alguma das duas doenças. Portanto, a quarta afirmação também é verdadeira. E aí nós ficamos com a alternativa correta como alternativa C. Questão 8. Um avião realiza uma viagem entre duas cidades a uma velocidade média de 700 km por hora. Uma empresa aérea colocará nesse trecho 9 aviões com uma capacidade de voar a 800 km por hora, em média, nesse mesmo trecho. Considerando essas velocidades e que a viagem com os aviões antigos duravam 4 horas, quanto tempo em minutos os usuários ganharão com essa mudança? Então, é uma regra de 3 simples. Se a velocidade for de 700 km por hora, que são os aviões antigos, a viagem demoraria 4 horas. Com os novos aviões, a viagem é feita a uma velocidade de 800 km por hora, a um tempo X. Só que observem o seguinte, a velocidade está aumentando. Isso faz com que o tempo da viagem diminua. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí, a nossa multiplicação ela deve ser em linha reta. Então, 800 vezes x, que é 800x, e 700 vezes 4, que é 2.800. Pego o 800 que está multiplicando e passo lá no 2.800 dividindo. Então, 2.800 dividido por 800. Então, eu vou obter que o tempo dessa nova viagem ela vai ser de 3,5 horas, ou seja, 3 horas e meia, fazendo então com que o tempo que os usuários ganharão em minutos seja então de 30 minutos. Agora vamos falar um pouquinho da regra de 3 composta. Então, olha só, viajando com uma velocidade média de 80 km por hora, então eu vou colocar aqui velocidade. Então, se a velocidade for de 80 km por hora, durante 6 horas por dia, então vou colocar aqui o tempo em horas por dia, então 6 horas por dia, um vendedor leva 6 dias para executar o seu trajeto. Então, em dias, 6 dias. Então, 80 km por hora, né, em 6 horas por dia, ele demora 6 dias. Se ele resolver viajar a uma velocidade de 90 km por hora, durante 8 horas por dia, em quantas horas de antecedência ele terminará o seu trajeto? Bom, então nós vamos descobrir quantos dias
essa viagem vai demorar, correto? Então, olha só, a velocidade está aumentando, as horas por dia estão aumentando, então eu imagino que a duração da viagem vai diminuir. Só que isso é uma suposição, ok? Se os dias de viagem diminuem, significa que ele está viajando mais horas por dia. Então, eu comparo a grandeza onde está o x com a grandeza das horas por dia. Se os dias de viagem diminuíram, é porque a velocidade aumentou, certo? Então, para montar essa regra composta, eu pego a variável, a grandeza que tem o x, e escrevo ela aqui isolada na igualdade. Do outro lado, todo mundo que tem flechinha inversa, eu tenho que inverter. Então, ó, a flechinha dos dias estava para baixo, a da velocidade está para cima, então eu inverto. Coloco 90 em cima e o 80 embaixo. O mesmo acontece com as horas por dia. Coloco o 8 em cima e o 6 embaixo. Já posso simplificar, omitir esses dois zeros. Então, eu vou ficar com 6 sobre x, que é igual a 9 vezes 8, 72, e 8 vezes 6, 48. Multiplicando cruzado, 72x, que é igual a 48 vezes 6, que é 288. Pego 72, que está multiplicando, e passamos aqui dividindo. Então, 288 dividido por 72 totaliza 4. Ou seja, a nova viagem vai demorar apenas 4 dias, certo? Só que a pergunta, ela está em horas, né? Com quantas horas de antecedência, então, ele terminaria o seu trajeto? Então, ele vai terminar 2 dias antes. 2 dias equivale, então, a 48 horas. Continuando, exercício 7. Numa fábrica de calçados, 8 operários igualmente eficientes produzem 36 pares de calçados a cada 5 horas. Então, vamos lá. Então, nós temos a quantidade de operários. Vou pôr só um ozinho para a gente se localizar. 8. 36 pares de sapato. 36 pares de sapato a cada 5 horas. Quantos pares de calçados, então o x vai aqui nos pares, poderão ser entregues se 6 desses operários trabalharem exatamente durante 6 horas? Então, olha só, diminui o número de operários, mas aumenta a carga horária. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então, imagino que eles vão produzir mais pares de calçado. É uma suposição, ok? Bom, para produzir mais pares de calçados, nós precisamos de mais operários. Ou seja, os calçados e os operários são grandezas diretamente proporcionais. Para produzir mais pares de calçados, eles precisam trabalhar mais horas. Então, os calçados e as horas também são diretamente proporcionais. Então, tá simples montar a nossa regrinha de 3. Coloco aqui a grandeza que tem o x, e como nenhuma ficou com a flechinha invertida, então fica apenas 8 sobre 6 vezes 5 sobre 6. Multiplico as frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 8 vezes 5, 40. 6 vezes 6, 36. Multipliquei cruzado, então eu vou ter x vezes 40, que é 40x, e o 36 vezes 36, que é 1296. Pego o 40 que está multiplicando e passo dividindo.
Então, a produção será de aproximadamente 32,4 pares de calçados. O que nos leva a concluir que, na verdade, então eles vão entregar 32 pares, né, pessoal? Porque não fracionamos os pares de calçados. E a nossa última questão, um ciclista Questão 8. Um ciclista percorre em média 200 km em 2 dias, pedalando 5 horas por dia. Então, olha só, nós temos aqui a distância, eu vou colocar km, só para a gente entender que é a distância, a quantidade de dias e a quantidade de horas por dia pedaladas, ok? Então, ó, se ele percorrer 200 km de distância, ele demora 2 dias pedalando 5 horas por dia. Em quantos dias esse ciclista, pedalando 6 horas por dia, percorrerá 600 km? Bom, vou fazer uma suposição para os dias, sempre para a grandeza onde tem x. Vou imaginar que ele vai demorar mais dias. Bom, se ele demora mais dias, é porque a distância também é maior. Então, mais tempo, a distância é maior, são diretamente proporcionais. E se ele demora mais dias, é porque, na verdade, se eu comparar com as horas por dia, é porque ele está pedalando menos horas por dia. Então, quanto menos horas pedaladas ao dia, mais dias vai demorar essa viagem. Então, vamos lá. Coloco aqui a grandeza que tem o x. O 200 sobre 600, a flechinha está no mesmo sentido, a flechinha está para cima. Então, eu coloco exatamente como está ali. E o 5 e o 6 eu inverto, porque a flechinha está inversa do que está ali nos dias. Então, eu coloco o 6 na parte de cima e o 5 na parte de baixo. Lembrem-se da dica, sempre simplificar. Então, ali eu tenho 2 zeros, tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu já corto para facilitar meus cálculos. 2 vezes 6, 12. E embaixo, 6 vezes 5, 30. Multiplicou cruzado, então eu fico com 12x, que é igual a 30 vezes 2, que é 60. Pego o 12 que está multiplicando e passo dividindo. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 12, que é 5. 5 o quê? 5 dias. Então, esse trajeto do meu ciclista terá uma duração de 5 dias. E a nossa última questão, em 90 dias, uma frota de 30 caminhões consumiu 1.000 litros de combustível. Então, olha só, nós temos dias, caminhões e combustível. Vou pôr um CB, para nos lembrar, combustível. Então, em 90 dias, uma frota com 30 caminhões consumiu 100.000 litros de combustível. Nas mesmas condições, em quantos dias uma frota com 45 caminhões, com o mesmo padrão de consumo, consumirá 90.000 litros de combustível? Bom, eu imagino que como a frota é maior, eles vão demorar menos dias, tá? Uma suposição. Se eu colocar mais, vai fazer diferença? Não. Eu faço uma suposição apenas para comparar as grandezas e verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então, supondo que o meu combustível dure menos dias. Se o combustível dura menos dias, é porque a minha frota tem mais caminhões. Se o combustível dura menos dias, é porque eu tinha menos combustível. Menos combustível dura menos dias. Mais caminhões também dura menos dias. Então, fixo aqui a minha grandeza que tem o x. A quantidade de caminhões é inversamente proporcional, flechinha está ao contrário.
Então, eu repito ela invertida aqui. E o combustível é diretamente proporcional, a flechinha está no mesmo sentido. Então, eu coloco da maneira como está ali. 100.000 sobre 90.000. Vamos lá as nossas simplificações. Vou cortar, tenho 4 zeros embaixo, vou cortar 4 zeros de cima. Então, eu vou ficar com 90 sobre x, que é igual a 45 vezes 10 é 450. E 30 vezes 9 é 270. Posso cortar mais um zero aqui. Vou multiplicar cruzado. 45x, que é igual a 90 vezes 27, que é 2.430. Então, x é igual a 2.430 dividido por 45. Então, o meu x será igual a 54 dias. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D.